tiras impecáveis e tamanho de pé de máquina. É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Meu nome é Cláudia Bardal, sou professora de patchwork e costura criativa. Vou pedir para você se inscrever no nosso canal, dar um joinha e deixe nos comentários se você gostou ou não desta aula. Então, o que eu estou trazendo para nós? Como cortar uma tira perfeita? Primeira das coisas, o tecido tem que estar sempre muito bem passado, sem nenhuma dobra, porque na hora que a gente vai cortar, ele vai acabar formando algum dentinho. Então, o nosso tecido bem lisinho, bem passadinho, nós vamos dobrar de uma maneira diferente. Normalmente, todo mundo dobra o tecido ao meio e depois novamente ao meio. Mas às vezes aquela tira ela fica toda torta. Eu vou ensinar a maneira que eu faço. Eu dobro o tecido em 3 partes. Então, como eu faço isso? Eu venho com o meu tecido colocado na base de corte, venho e dobro, alinhando o meu tecido pelo risco da base de corte. Alinho o tecido ali, faço um primeiro alinhamento, certo? Aí eu venho e faço a mesma coisa na parte de baixo. Venho e alinho aqui, bem retinho. Aí eu venho com a minha régua, o meu cortador, e você vai perceber que realmente aqui vai dar uma diferença do tecido, porque às vezes na loja eles cortam e às vezes eles rasgam. Então, esse alinhamento, agora eu venho, faço a limpeza. Essa limpeza é para deixar todo o tecido bem retinho. Tá? Então, aqui eu já tenho a tira. Se você observar, saiu 2 pedaços, ou seja, tem coisa ainda para cortar. Então, eu venho aqui e corto mais 1 centímetro. Quando eu tenho a tira inteira, quer dizer que eu deixei ele 100% na mesma medida. Eu faço isso para quê? Para poder economizar tecido, nada de desperdício. Eu posso continuar cortando desse lado, ou posso ir do outro lado da mesa e cortar, ou também eu posso virar a minha base de corte, porque às vezes a gente tira o tecido do lugar na hora de manusear o tecido e às vezes a gente entorta tudo de novo. Então, essa fica uma dica para você. Aí você vem e corta a tira da largura que você desejar. Eu tô fazendo aqui 5 centímetros. E aqui, ó, eu tenho a minha tira, ó, totalmente reta, sem ter aquelas barrigas. Quando nós vamos costurar as tiras, outra coisa que acontece muito é você ficar pensando: qual é o tamanho do pé de máquina? Qual é o tamanho do pé de máquina? Então, sempre lembre de uma regrinha. Estou fazendo técnica de patchwork? Estou fazendo em centímetros ou estou trabalhando em polegadas? Se você estiver trabalhando em centímetros, você vai deixar um pé de máquina de 0,75. Se você estiver trabalhando em polegada, você vai deixar a margem de costura de 1/4 de polegadas. E se você estiver trabalhando costura criativa, você vai usar o pé de máquina, geralmente de 0,75, ou se você estiver na máquina industrial, que o pezinho é mais estreito, de meio centímetro.
Quem está iniciando na costura e tem dificuldade de costurar reto, você pode fazer uma marcação na beira do tecido. Você pode fazer essa marcação com um lápis. Vamos ver como fica? Então eu vou te mostrar como fazer a marcação em centímetros. Então, se você está usando trabalhos em centímetros, você pode usar a sua régua de centímetros, vir e marcar 0,75 e passar o risco em toda a tira. E depois você vem costurando em cima do risco. Existem algumas reguinhas já que vem com essa distância do pé de máquina em centímetros. Aí é a mesma coisa, é só apoiar em cima onde está o risco e passar o risco e costurar. Se você estiver trabalhando com polegadas, você vai fazer a marcação em polegadas, ou seja, 1/4 de polegadas. Então, essa aqui é uma régua em polegadas, aqui eu tenho 1/8, 1/4, mas posiciono e risco. Aí eu venho com a minha costura marcada de 1/4 de polegadas. E também existem as reguinhas que marcam, que já tem a marcação de 1/4 de polegada, que você pode vir aqui direto e posicionar. Então, gostaram da dica de como fazer a marcação de pé de máquina? Então, continue nos assistindo. Toda quinta-feira tem vídeo novo no canal. E terças-feiras nós temos a live. Um beijo grande e até a próxima quinta.